E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos aqui para nossa quarta e última aula aqui do nosso projetinho, tá? Esse projeto que a gente está começando, a gente começou fazendo nas últimas aulas, né? Aqui do Employee Survey. A gente já passou pelas principais partes, não as principais partes, mas a gente já abordou ali a parte de pré-processamento dos dados, quando a gente começa a olhar os dados. A gente passou também pela análise exploratória ali das variáveis categóricas e contínuas, e no último vídeo a gente fez ali a análise bivariada entre as nossas variáveis contínuas, a variável target, a gente fez a comparação entre as nossas variáveis, tá? Então, caso você tenha chegado agora, eu recomendo que você assista esses últimos vídeos, né? Para que você consiga entender o projetinho aqui desde o começo, tá? Lembrando que esse projetinho aqui ele tá no Kaggle, tá? Então, ele tá aqui disponível para a gente utilizar ele de forma aberta aqui, com esses dados. A gente tem a permissão, porque ele tá aqui no meio que como se fosse um open source. E nas últimas aulas a gente passou aqui pelas variáveis, a gente explicou as variáveis, e aqui a gente tem essa basezinha, né, que é Employee Survey, que a gente tem esse tipo de variáveis, que o que nada mais é, só dando uma introdução aqui, essa base de dados aqui é uma base de dados de uma pesquisa, de uma empresa, que o funcionário ali, a gente tem informações dos funcionários, né, as informações aqui não são reais, acredito eu, né, e no final ali a nossa variável target, a gente tem o que a gente quer buscar, que é para ver se a gente consegue prever, para ver se a gente consegue prever e também para a gente verificar o comportamento aí de quais são as informações dos usuários para aqueles que dão nota alta, dão nota mais ou menos ou dão nota baixa, tá? Bom, eu vou ir aqui para o código, tá? Só para a gente já começar a dar uma olhadinha, deixa eu fechar aqui. Aqui a gente só passando por aquilo que a gente já passou, né? Aqui importamos as bibliotecas, aqui a gente fez a parte do pré-processamento dos dados aqui, para a gente verificar, a gente verificou que a gente não tem nenhum valor nulo ali, tá? Então a gente não precisou fazer esse pré-tratamento, a gente dá uma olhada aqui nas variáveis, os tipos de variáveis também. Aqui a gente confirmou que a gente não tem nenhum valor nulo, tá? Então a gente sabe que aqui a base de dados não é muito grande, tá? A gente só tem 3.025 valores ali, e a gente sabe que nenhum desses valores são nulos, tá? A gente não tem valores nulos nessa base de dados. Lembrando que, deixar bem claro, essa é uma base de dados aqui mais para estudar, tá? Quando a gente fala em dados reais maior parte, 99% das vezes não vai ser assim. A primeira é que a gente geralmente tem mais dados, né? E segundo que os dados não são tão bonitinhos como eles estão aqui todos tratados já, tá? Bom, a gente passou aqui pela parte de data analysis, né? Que a gente olhou as nossas variáveis, a gente deu uma olhada nas nossas variáveis aqui, contínuas exploratórias, nas variáveis, desculpa, variáveis categóricas e as variáveis contínuas, né? Também a gente fez aqui o Blockplot, a gente verificou que a gente tem alguns outliers ali, mas a gente optou por não retirar esses outliers, porque são pequenos valores e eles não distorcem tanto ali da nossa média, até da nossa mediana. A gente também passou aqui para a nossa análise bivariada, né? Que a gente olhou a distribuição dos nossos dados aqui, comparado também com a nossa variável Job Satisfaction, aqui que é a nossa variável Target, né? E a gente também aqui a gente viu alguns tipos de variáveis que a gente poderia, algum tipo de análise que a gente poderia ter feito, tá? E isso daqui está nas últimas aulas, como eu falei anteriormente, caso você não tenha visto, eu recomendo que você volte e que você consiga dar uma olhada nessas aulas, tá? Que aí você vai entender mais sobre aqui o projetinho. E também ali, como eu falei, isso aqui não é um projeto profissional, tá? Um projeto, quando eu falo que não é um projeto profissional, é um projeto de trabalho aqui que a gente teria na vida real, mas é bom pra gente ter aqui como um portfólio, alguma coisa do tipo. E lembrando aqui que eu não consigo fazer todas as análises aqui, porque isso duraria muito tempo, se eu quisesse analisar toda a comparação entre as variáveis. Então aqui a gente só está olhando as principais dados aqui, só para você conseguir ter uma noção de como que seria ali a parte de um projeto na vida real, tá? Para você ter noção do que você poderia fazer e quais os tipos de visões que você poderia tentar visualizar ali, tá? Bom, agora a gente vai começar na parte de modelo de Machine Learning, tá? Que a gente vai aplicar alguns modelos de Machine Learning. Eu não vou aplicar todos aqui, tá? Como eu falei, é mais para a gente ter uma noção de como fazer. Eu também não vou entrar muito na parte teórica aqui, vai ser mais na parte prática. Eu quero fazer outros vídeos com a parte teórica, como eu já fiz do Navy Bayes aqui. Mas a gente vai passar aqui só para ver como que eu teria feito esse projetinho, tá? Lembrando que eu já testei tudo aqui, eu fiz antes, tá? Eu vou falar para vocês tudo que eu testei, o que que deu certo, o que que não deu certo, por que que eu escolhi o jeito que eu fiz aqui. E para que você também tenha noção, quando você tiver um projetinho ali, você também consiga fazer do jeito que eu fiz aqui, ou que você também consiga ter ideias do que você poderia ter feito ali para melhorar o seu projeto, tá? Bom, o que que a gente vai fazer aqui? A gente primeiro vai importar as nossas bibliotecas, tá? A gente tem aqui da Confusion Matrix, a gente tem aqui Decision Tree, a gente tem o R2 Core, então a gente tem
aqui o Grid Search, que a gente vai utilizar também. Então aqui a gente só está importando algumas bibliotecas muito importantes aqui na hora da parte de Machine Learning, tá? Lembrando que eu já tenho vídeo aulas aqui praticamente de todos os conceitos aqui de pré-processamento aqui. Não tenho todos de Machine Learning, mas aqui de pré-processamento, de dividir em treino e teste, o label encoder, esse tipo de coisa, tá? A gente faz o escalonamento dos dados. Então, caso você não entenda, você pode voltar algumas aulas que você também vai ver esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá? Bom, vamos executar aqui, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente executou, eu só vou dar um def.head aqui para a gente ver. O que a gente, quando a gente olha nossos dados aqui, o que a gente vê? A gente vê que a gente tem essa EMP ID aqui, que não é uma informação, é apenas a identificação do usuário ali, tá? Quando a gente for utilizar modelos de machine learning, a gente não vai precisar dessa informação. Essa informação não tem relevância nenhuma, tá? Diferente das outras informações aqui, por exemplo, o sexo, a idade, isso são informações importantes, mas o EMP ID, que é o ID do funcionário, a gente não precisa dessa informação. Perdão. Então a gente vai dar um def drop aqui para a gente retirar essa informação da nossa base de dados. Quando a gente der um def aqui, head 1, a gente vê que a gente não tem mais essa informação aqui, tá? Bom, outra coisa, o que eu fiz aqui, tá? Antes de começar a gravar aqui, eu já tinha feito alguns testes e a gente sabe que a nossa variável target ali, ela tá de 1 a 5, tá? Eu tentei fazer alguns. Como que eu posso dizer isso? Tentei fazer algum agrupamento. Isso, quando a gente tem as nossas variáveis targets, a gente tem várias variáveis targets, a gente consegue fazer alguns agrupamentos, não só em variáveis targets, mas também nas nossas variáveis aqui descritivas, para que a gente consiga ver se a gente consegue obter um resultado melhor fazendo agrupamentos. Como assim agrupamentos? Vamos supor que aqui, não supondo, né? A gente vai ver aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, def, ponto, eu acho que é job satisfaction. Ops, desculpa aqui, tô fazendo tudo na ponto counts. Se a gente executar isso daqui, deixa eu ver, eu acho que eu acabei tirando já, porque eu já tinha rodado para deixar aqui, só deixa eu. Vamos só voltar aqui, deixa eu descer tudo de novo. Tá, aqui, def.head, a gente tem ali a coisa. Ops. Desculpa que eu tô usando o teclado no notebook, aí às vezes ele dá essa bugada, tá? Vou subir aqui. Beleza, vamos rodar aqui tudo no novo shift. A gente vai dar o def.head aqui, beleza, a gente não tem. Do valor. Ops, é porque o nome tá errado, né? Gênio, Job Satisfaction. Vamos executar aqui, tá? E o que a gente vê aqui? A gente vê que a gente tem aqui variáveis de 1 a 5, tá? Então a gente sabe que a gente tem aquelas variáveis de 1 a 5, que é a nota que o funcionário pode dar aí, tá? Bom, eu tentei fazer dois tipos de coisa aqui, dois agrupamentos. Eu tentei primeiro rodar todos os modelos de Machine Learning com essas 5 classes mesmo, tá? De 1 a 5, para a gente ver se a gente conseguiria prever exatamente a nota que ele deu ali, só que a gente não teve um bom resultado, tá? O que eu tentei também fazer? Eu também tentei agrupar essa variável entre 1 e 2 para nota baixa, 3 para nota média e 4 e 5 para nota alta. A gente teve a gente consegui ter um resultado melhor fazendo esse agrupamento, mas eu depois tentei fazer com 1, 2 e 3 para nota baixa, que seria um funcionário ali que ou deu nota baixa, ou ele não está muito satisfeito, e para 4 e 5 que o funcionário está satisfeito ali com a empresa, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui nessa definição aqui desse grupo, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo if, se o valor for menor ou igual a 3, ele vai retornar 0. Se não, ele vai retornar 1, tá? Eu vou executar aqui. Aqui eu estou dando um apply lambda para a gente fazer todos os valores ali. Deixa eu só dar um def.head 5 aqui. E vamos dar uma olhadinha. O que ele vai mostrar para a gente, tá? Quando a gente for aqui para trás. Tá vendo que aqui, ó, Job Satisfaction 5? Então ele retornou 1. Deixa eu ver se eu jogo aqui 20, só para ver se a gente consegue pegar alguém que deu... Deixa eu pegar aqui 40. Só para... Vamos ver se todos ali for 5, aí ferrou. Tá, deixa eu só pegar aqui, ó, def... df job satisfaction é igual a 1. Vamos rodar aqui. Vamos ver o que ele vai retornar pra gente, tá? Tá vendo aqui, ó, quando a gente tem o 1, aqui a gente tem o satisfaction group 0. Quando a gente tem o 2 aqui, a gente também tem o 0.
e quando a gente tem, vai, por exemplo, aqui a gente tem o 3, quando a gente executar isso daqui, e a gente vir aqui para o final, a gente vai ver que a gente também tem um 0, tá? Só que quando a gente joga aqui para o 4, a gente vai ver que isso, ele vira 1, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma nova coluna para que a gente tenha essa informação. Sempre que a nota do funcionário for de 1 a 3, ele vai retornar 0. E sempre que for de 4 ou 5, for 4 ou 5, ele vai ser a 1. Então eu estou agrupando esses valores, ao invés de a gente ter esses 5 variáveis, tá? A gente só vai ter duas, que é ou 0 ou 1. Se for 0, significa que a nota foi menor ou igual a 3. E se for 1, foi 4 ou igual a 5, tá? Então é isso que eu estou fazendo nesse código aqui, tá? Aqui eu estou dando def.drop, porque a gente não vai precisar mais daquela na job satisfaction, porque a gente não vai precisar mais daquela informação do 1 ao 5, não faz mais sentido a gente ter, como a gente já fez um agrupamento, tá? O que eu estou fazendo aqui? Tá, a gente vai dar o def.head1. A gente tem aqui essas variáveis que a gente tem, que são variáveis categóricas, tá? Por exemplo, gender aqui, marital status, job level. O que a gente precisa fazer sempre que a gente for rodar modelo de machine learning? Modelo de machine learning ele não roda caso você tenha variáveis strings, tá? Você precisa sempre converter isso para variáveis numéricas ali para 0 ou 1, porque tudo que ele faz ali ele vai fazer através de cálculos matemáticos, né? E a gente não consegue fazer cálculos matemáticos com strings apenas por números, tá? Se você não entende o que é a gente fazer a transformação aqui de variáveis categóricas para variáveis numéricas, que é a gente utilizar o label encoder aqui, ou o OnlyHot label encoder, eu tenho vídeo aulas explicando aqui como que a gente faz isso, tá? Aqui eu tentei fazer com o OnlyHot label encoder, mas eu também tentei fazer com o label encoder normal. A gente teve um resultado melhor com o label encoder, tá? Mas eu testei com o OnlyHot label encoder também para ver como que se comportaria nos modelos de machine learning, tá? Aqui eu tô só criando o label encoder e aqui executando, tá? Só para a gente transformar as variáveis. Vamos dar um executar aqui e vamos dar um def.head aqui para 3. A gente vê que aqui a gente transformou todas aquelas variáveis que a gente tinha, que eram variáveis categóricas, agora a gente só tem valores aqui numéricos. Então aqui a gente não tem mais strings, a gente só tem valores numéricos, então a gente já pode prosseguir. Então a gente conseguiu fazer essa transformação antes de a gente rodar os modelos de machine learning, tá? Bom, aqui a gente vai dividir entre x e y, tá? Nossas variáveis descritivas é a variável target. As nossas variáveis descritivas aqui a gente vai colocar no x. E aqui no y a gente vai colocar o nosso grupo, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, x. Quando a gente executar o x aqui, a gente vai ver que está no array ali, tá? Vamos pegar aqui na posição 0. Ele vai ter todas as informações ali. E quando eu colocar aqui, ó, por exemplo, y 0, ele retorna só um valor que ali ele vai ser 0 ou 1, que é a nossa variável target, tá? Então a gente está fazendo essa diferenciação aqui entre treino e... treino e teste não, x e y, tá? Aqui a gente vai dar um... A gente vai fazer o escalonamento dos dados, né? Utilizando o standard scalar aqui para a gente fazer... a gente colocar os dados na mesma... na mesma escala, tá? Porque, por exemplo, vamos só colocar aqui def. A gente vê que aqui a gente tem 32 wage e aqui marital status vai de 1 a 2. Então a gente precisa colocar ali na mesma escala para que esses números não fiquem um número muito grande e um número muito pequeno. Então a gente utiliza essa função de escalonamento aqui para colocar os dois na mesma escala. Vamos dar só um x standard aqui, tá? Ele vai retornar aqui pra gente. Tá vendo que agora a gente, se eu colocar aqui a x0 para pegar a posição 0, esses valores aqui eles estão muito próximos. A gente não tem mais aquela diferença. Por exemplo, um tá 60 e o outro tá 1. Aqui a gente fez esse clonamento para que eles fiquem ali na mesma escala, tá? Vou tomar uma água aqui, desculpa. Bom, aqui a gente vai dividir treino e teste, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está dividindo uma parte para que a gente vai utilizar para o nosso modelo tentar entender os dados aqui, e a gente vai dividir outra parte para a gente fazer o teste para ver se o modelo se saiu bem quando ele for aplicar o que ele aprendeu ali através dos dados, tá? Lembrando que aqui a gente está passando o x standard, que é o nosso x já feito a escalonamento, tá? E aqui no y a gente está colocando a nossa variável y, que é a nossa variável start, tá? A gente está utilizando aqui o tamanho de teste, tá? Para 30%, então ele vai pegar 70% dos dados ali para fazer o teste, não, para aprender, né? Fazer o treino, e 30% para fazer o teste, tá? E a gente está utilizando o random state aqui como 0. Eu tentei também fazer aqui o balanceamento de classes, tá? Porque quando a gente vê lá em cima, a gente vê que a gente não tem a mesma quantidade de valores para cada classe. Eu tentei fazer o balanceamento de classes, mas a gente obteve um melhor desempenho aqui sem fazer esse balanceamento, tá? Por isso a gente optou aqui por não fazer um balanceamento de classe. Eu vou rodar aqui para a gente dividir treino e teste, tá? Vamos lá. Bom, o primeiro modelo que a gente vai rodar aqui é o Geneve Bayes, tá? Deixa eu só executar aqui.
Aqui eu tô falando nada muito específico, tá? Tô importando o Gaussian aqui, a gente tá utilizando o modelo de Gaussian, tá? Que a gente tá dando, tá recebendo a base, aqui a gente tá dando, fazendo o treinamento, né? E aqui a gente tá fazendo a previsão. A gente tá utilizando aqui uma matriz de confusão para fazer essa visualização aqui para ver como foi o nosso resultado, tá? A gente teve 75% de acurácia aqui, tá? Quando a gente olha o desempenho. Aqui, a gente tem muitos valores, muito mais valores 1, tá? Aqui quando a nota baixa, que é nosso valor positivo, e aqui nosso valor negativo é 0, que seria a nota baixa, tá? Dos valores negativos aqui, ele acertou 229 e errou 72, tá? E do valor positivo aqui, ele acertou 455 e errou 152, tá? O que isso significa aqui, tá? Que desse total aqui, a gente tinha 229 mais 72. A gente tinha 301 pessoas aqui, tá? Nesse primeiro valor. Dessas 301, 229 ele acertou corretamente, que teve uma nota baixa. E 72 aqui, ele falou que a pessoa deu nota 1, só que na verdade ela tinha dado a nota 0, o que é errado, tá? E a mesma coisa aqui quando a gente olha para a variável 1, que é a nota boa diferente da zero, né? E a gente viu que aqui, das 400, desse total aqui, 455 ele acertou e 152 não. Então ele teve um bom resultado aqui, tá? Eu acho que foi. Ele teve. Não é um modelo perfeito, tá? Muito difícil a gente ter um modelo perfeito, mas a gente conseguiu ter uma visualização aqui. Ele conseguiu entender mais ou menos ali como que é o comportamento dos dados, tá? Bom, aqui a gente também tem a. Eu deixei aqui pra gente ver a. Mas a gente, eu acho que a gente não precisa passar por isso. Vamos passar aqui mais só pela parte aqui das notas. Depois eu faço uma aula aqui para explicar o que, que é o Precision Recall, o F1 Score aqui, para a gente dar uma olhada, tá? Bom, aqui a gente vai rodar o modelo de Decision Tree, tá? Eu já tinha rodado antes. Lembrando que aqui a gente está utilizando o Randomized Search CV, que é aqui para a gente verificar. Eu não estou utilizando aqui todos os valores que a gente consegue ver aqui, mas é para a gente verificar quais são os principais. Ele vai fazer pegar aleatórios aqui e vai ver com qual tipo de. Como que eu posso dizer isso? Eu esqueci o nome do termo que eu posso usar aqui. Mas com qual tipo de informações aqui a gente tem a melhor. Por exemplo, aqui a gente consegue colocar o valor de max depth ali, que é uma tipo a profundidade da árvore, né? O quanto a gente consegue, qual que é o melhor valor ali, qual que é a melhor combinação desses valores aqui, a gente teve o melhor resultado, tá? Bom, a gente viu aqui que a gente tem o mínimo split 2, o máximo nível 4 e o algoritmo de Gini, tá? Então aqui a gente tem o critério de Gini, aqui mínimo sample split a gente colocou 2, o máximo def aqui 4, vamos executar isso daqui, e a gente teve aqui 69% de resultado, tá? A gente teve 75 ali, então a gente teve um modelo melhor aqui no Naive Base, mas aqui a gente no modelo de Decision Tree a gente teve, opa, desculpa, a gente teve 69%, tá? Aqui com o resultado 1 a gente teve 443 correto e no resultado 0, 188, tá? Quando a gente olha aqui, a gente teve um resultado melhor ali para prever esses dados utilizando o Naive Bayes, tá? Bom, vamos aqui só rodar aqui para a gente verificar quais são as variáveis mais importantes ali. O que, que a árvore de decisão pensou ali, tá? Vou só executar isso daqui, eu acho que a gente pode olhar isso aqui lá no finalzinho, tá? Eu acho que fica mais fácil. Vamos rodar aqui o modelo de Random Forest também, tá? Vamos ver o que, que ele retorna para a gente aqui. A gente está utilizando a mesma coisa aqui, tá? A Randomized Search CV. E utilizando aqui esses valores. Vamos ver aqui. Ele retorna para a gente o Gini, tá? Que a gente já tem aqui. O mínimo sample speed aqui 3. O máximo como 6. Vamos executar aqui. Ele retorna para a gente ali 75% de acurácia, tá? A gente vê que aqui no valor 1 ele teve 488, 181. E no valor 0, 239. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no 239. Tá bom. Beleza. Eu só estava fazendo a comparação, tá? Aqui, por mais que a gente tenha aqui 75% de acurácia, que é a mesma acurácia do Navy Bayes, como a gente quer ter ali, vamos só olhar a nossa precisão aqui, eu acho que eu acabei não colocando, deixa eu só pegar aqui, só um instante, a gente pode ver aqui a precisão e calma, tá. Deixa eu descer aqui, tá? A gente teve 75%, a gente viu que a gente teve aqui 0, a gente teve 200 certos e 39 errados, tá? Eu acho que aqui o mais importante que a gente também precisa ficar ligado quando a gente está fazendo esse projetinho, a gente poder entender aqui o que, que a gente está procurando, tá? A gente sempre quer verificar ali qual que é o valor que a gente teve de nota baixa, né? Para que a gente consiga identificar os funcionários que eles não estão felizes. Então a gente sempre precisa focar aqui nos resultados, nos modelos que têm um resultado melhor aqui do valor 0, tá? Eu vou executar aqui para a gente verificar as variáveis mais importantes, mas a gente consegue analisar isso daqui no finalzinho, tá? Vamos rodar aqui o valor de Care Neighbors, tá? A gente vê que ele dá o resultado para 7 para a gente, tá? Que é 7 vizinhos, vamos executar isso daqui.
aqui ele dá um resultado de 66 pra gente, tá? A gente sabe que aqui ele teve até que um resultado bom para verificar os valores de nota boas, só que para verificar os valores de notas negativas, o resultado não foi tão bom aqui, tá? Vamos aqui para o modelo de Logistic Regression, tá? Aqui a gente teve 78% de acurácia, aqui teve 459, 250 e 68, tá? Eu acho que foi um bom modelo aqui, tá? A gente teve 78% de acurácia e ele conseguiu prever aqui bem tanto o valor negativo quanto o valor positivo, tá? Bom, vamos rodar aqui o AdaBoost só para a gente verificar aqui o que a gente tem de resultado. Deixa ele rodar aqui. A gente está utilizando aqui o Randomized Search TV normalmente, tá? Ele deu aqui um Learning Rate de 0,0.5. Vamos executar aqui e vamos ver o que ele retorna para a gente, tá? Deu 77%, aqui 244, 67. 244, 77, tá? 460, 459, tá? É um modelo bom também, tá? Eu acho que dá um modelo bom ali. Provavelmente é os três melhores modelos que a gente teve aqui, né? Até agora, que foi esse daqui do AdaBoost, o Logistic Regression e o Navy Bias, tá? Eu acho que foram os três melhores modelos que a gente teve até aqui. Vamos aqui verificar nossas variáveis, tá? Agora, o que aqui o nosso modelo diz quando a gente dá uma olhada aqui, a gente vai utilizar o Q quadrado aqui para a gente verificar. Eu não sei, eu não posso dizer que é um modelo, tá? Mas é uma funçãozinha que a gente consegue verificar quais são as variáveis mais importantes aqui do modelo. Quando a gente executa isso daqui, o que ele mostra pra gente, tá? Ele mostra que nesse cálculo aqui, ele diz pra gente que essas são as variáveis mais importantes aqui pra gente conseguir prever ali a nossa variável target, tá? Que é o Work Environment, o Workload, o WLB e o Stress, tá? E o Heavy OT. Quando a gente olha aqui na Decision Tree, Work Environment, Workload, WLB e Sleep Hours, aqui só o stress aqui, que ele coloca o sleep hours maior do que o stress, tá? E quando a gente olha aqui na Random Forest, workload, working environment, AWB, sleep hours, stress, que eles estão praticamente ali juntos, tá? Quando a gente olha essas três métricas, tá? Que também a gente consegue completar, a gente consegue confirmar que é aquilo que a gente viu ali na nossa análise exploratória, tá? Então, sempre que a gente faz aqui a parte de Machine Learning, geralmente, se a gente conseguiu ver alguma coisa muito importante na análise exploratória, isso reflete aqui para a gente ver que a nossa análise exploratória foi feita de maneira correta, tá? Bom, então para concluir, tá? Lembrando que isso aqui não é um projeto profissional, é só para a gente ter uma noçãozinha aqui de como que a gente poderia ter feito isso, tá? Eu vou trazer mais projetos, eu espero que projetos mais legais, mais completos, tá? Para falar a verdade, eu achei esse projetinho aqui, essa parte de a gente ter 5 variáveis targets ali, eu acho que deu um pouquinho mais, não de trabalho, a gente não tem muitos dados aqui, então acabou ficando não é uma base muito boa aqui para a gente fazer esse estudo, mas eu vou trazer mais projetos aqui no futuro, tá? Aqui no futuro. Bom, como conclusão aqui desse projeto, tá? Sempre lembrando que aqui a gente precisa verificar a métrica de negócio, tá? O que eles estão querendo, o que a gente pode fazer. Eu acho que aqui o mais importante é entender ali como que a gente pode mitigar essas notas baixas, tá? Por que a gente identificar quais são os principais requisitos para que, quando eu tenho uma nota baixa, e como que a gente pode tentar fazer modelos de ação ali, planos de ação, ou tentar prever isso anteriormente para que a gente consiga fazer previsões e fazer planos de ações para que aquilo não aconteça, tá? Bom, a gente teve aqui modelos de Machine Learning, tá? Falando sobre modelos de Machine Learning, eu ficaria com algum dos três, tá? A gente poderia fazer mais testes aqui, colocando mais, verificando mais, melhor aqui as características que a gente coloca dentro de cada modelo, né? Mas eu ficaria aqui entre o AdaBoost ou o Navy Bias ou a parte de Logistic Regression, que foram os três principais modelos, tá? Eles teve um bom desempenho ali prevendo os resultados negativos, mas também os resultados positivos também foi bem. Mas lembrando aqui que a gente sempre a gente precisa verificar um modelo aqui que tenha uma melhor previsão de modelos negativos, tá? De notas negativas, que é o que a gente está buscando ali, tá? Aqui na parte de variáveis a gente pôde aqui comprovar, né, que junto com a nossa análise exploratória que a gente viu nos outros vídeos, que a gente aqui, essas são as variáveis importantes, Work Environment, Workload, WLB, Stress, que ali na análise exploratória a gente sempre viu que tem um comportamento bem
padronizado, tá? Então, geralmente, quando a gente tem um work environment aqui, a nota é maior. A gente tem uma nota, geralmente, a quantidade maior de notas altas. E quando o work environment, o cara deu uma nota mais baixa. Então, a gente poderia ter colocado alguns planos de ações aqui de como a gente consegue melhorar nosso ambiente de trabalho, como que a gente consegue, por quais áreas ali a gente tem uma carga de trabalho muito grande, se a gente precisa contratar mais funcionários, como que a gente faz para diminuir aquilo. Então aqui a gente consegue tomar alguns planos de ações, tá? Depois de fazer análise exploratória e a gente conseguir aqui confirmar com nossos modelos de machine learning e a gente também poderia aqui também conseguir ver se a gente consegue prever alguma informação e etc. Mas aqui eu acho que ficaria mais para análise exploratória aqui que a gente fez, que a gente consiga entender quais são a relação entre as nossas variáveis aqui e as nossas variáveis targets, tá? Bom, caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode ficar na descrição, vai ser o maior prazer, aqui nos comentários, porque vai ser o maior prazer responder. Caso você queira mandar alguma mensagem no LinkedIn, pode me mandar, meu LinkedIn também está aqui na descrição. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço.